está o teu servo, meu Deus, nesta tarde, meu Deus, para trazer a palavra aos nossos corações. Mas, Pai, eu te peço em especial que a tua palavra ela não penetre apenas no coração dos que aqui estão no templo, mas de todo aquele, meu Senhor, que desejar essa boa semente, que estiver dentro de sua casa, na sala, no quarto, na cozinha, aquele que sentar para ouvir a sua voz, assim, meu Senhor, como Maria fez, para ouvir o Senhor Jesus falar, meu Pai. Senhor, que possamos escolher sempre a melhor porção, Pai, a porção da sua palavra, que ela possa penetrar em nossos corações, meu Senhor, e o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa sim nos convencer, meu Pai, nos transformar através da tua palavra. Pai, usa o teu servo mais uma vez, Pai, conforme o Senhor desejar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje eu creio que será a mensagem mais rápida que o pastor Tiago vai pregar. Aleluia. Já ouvi essa história. Mas dentro daquilo que Deus ele desejar fazer nessa tarde. Livro de Gênesis, capítulo 22. Versículo de número 8. Eu acho que são poucos que conhecem essa história. Obrigado, meu filho. Todos acharam? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para oferta queimada. Então foram os dois juntos. E o nosso tema da mensagem de hoje é: Abraão estava seguro na providência. Igreja, existia uma promessa sobre a vida de Abraão. Existia algo que Deus ele tinha prometido, como eu até citei ontem aqui. Abraão ele estava há 21 anos esperando o cumprimento dessa promessa. E quando uma parte dessa promessa missionária se cumpre, que qual é a parte da promessa? É que Deus diz a Abraão que daria a ele uma descendência. E quando Deus dá uma descendência a Abraão, passado um tempo, Deus ele pede a Abraão que oferte o seu filho Isaac. Enquanto eu estava ali sentado e a missionária falando, eu estava lembrando uma determinada vez que a gente estava na Santa Ceia, na sede, e Deus ele fala com a missionária Rosana para ofertar um certo valor, para dar um determinado valor naquele altar. E a missionária ela começa a questionar a Deus, dizer: Senhor, é o transporte, Deus, eu não tenho outro dinheiro. Mas Deus falava com ela fortemente para ela fazer, para ela obedecer. E aqui eu quero parar, não está anotado. Nós muitas vezes acreditamos na providência de Deus. Muitas vezes nós acreditamos que Deus providenciará algo para
nas nossas vidas, que Deus providenciará algo para o ministério, que Deus providenciará algo para a vida das pessoas a qual a gente tem orado. Mas quando Deus ele faz uma proposta, e uma proposta dentro daquela qual o nosso coração ele não está disposto a fazer. Abraão ele pega, eu não estou dizendo aqui que Abraão não estava disposto, mas nós como seres humanos, quando Deus nos pede algo que é doloroso, quando Deus nos pede algo que está além da nossa capacidade de pensar, de executar, até mesmo de obedecer a Deus. E a Bíblia vai relatar que Abraão sai no período de viagem de 3 dias. A Bíblia não relata, mas como um ser humano que sou, a cabeça de Abraão deveria estar questionando a Deus, fazendo aquela velha oração em espírito, porque Senhor, o Senhor me prometeu, agora o Senhor está pedindo que eu ofereça. Mas o que me chama a atenção é que Isaac, ele chega e ele observa. Ele observa o que, pastor? Que tinha lenha, tinha um cutelo, tinha tudo o que era necessário para o sacrifício. Só a única coisa que faltava para o sacrifício era o cordeiro. Só que Isaac ele não sabia que ele era o próprio cordeiro. Isaac não sabia que era o próprio Deus que tinha pedido para que o menino, o jovem, fosse sacrificado. Mas Abraão, ele estava seguro em uma coisa. Abraão estava seguro, segundo o que está escrito, o que foi escrito por Moisés, que Deus providenciaria para si o cordeiro. Muitos falam desse versículo, que esse versículo aponta para Jesus Cristo, que Deus providenciaria sim o cordeiro para sacrifício pela humanidade. Eu concordo sim, mas aqui a gente para e observa que muitas vezes, missionária, quando Deus ele nos prova, ele nos chama para uma grande obra, e naquele momento a gente tem que entregar tudo que a gente tem, a gente tem que colocar tudo na mão, no altar do Senhor. E muitas vezes o nosso coração está dizendo: Senhor, mas o Senhor prometeu, agora o Senhor está mandando eu entregar. O Senhor disse que ia fazer, agora o Senhor está mandando eu pegar aquilo que o Senhor prometeu para levar até o altar e sacrificar, sem eu mesmo ter a certeza de que o Senhor vai responder o meu sacrifício. Só que Abraão, ele estava seguro e ele tinha esperança. Ele estava seguro, o quê? Porque o mesmo Deus que chama ele nos capítulos anteriores, dizendo: Abraão, sai, olha para as estrelas do céu, vê se pode contar. Deus está dizendo o quê? Abraão, o que eu prometi está de pé. A missionária em oração, ela falou algo interessante, que Deus ele chama o profeta e pergunta ao profeta: o que vês? Aí o profeta vai dizer: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor viste bem, porque eu velo para que se cumpra a minha palavra. Ou seja, Abraão, ele já tinha uma experiência com Deus, de saber o quê? Que Deus era um Deus que ele cumpria aquilo que ele falava. Sabe, nos dias de hoje, quando a gente fala, eu vou fazer, muitos querem o quê? Querem um contrato reconhecido, firma. Por quê? Porque hoje em dia a palavra,
Sabe? Até mesmo dos crentes, a palavra hoje não vale mais nada. Eu estava ouvindo uma vez a missionária Zete, ela falando que o crente tinha palavra que ela chegava na venda, passando uma prova, ela dizia que ia comprar, chegava lá, pediu o dono da venda liberava, porque sabia que era mulher de círculo de oração, tinha palavra. Então Abraão, ele estava seguro e ele tinha esperança, porque ele sabia que o Deus a qual o chamou ele lá na terra de Ur dos Caldeus e tirou ele e fez prosperar em meio ao deserto, fez com que a primeira parte da promessa se cumprisse, que era o nascimento da nova geração, a qual conheceria ele como um pai de multidão. Então, quando Abraão ele diz: olha, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão está dizendo: Isaac, eu não sei como é que vai ser a subida, eu não sei qual é o cenário que a gente vai encontrar. Aleluia! Lá, depois de subir ao monte, eu tenho certeza de uma coisa, que quando eu chegar lá, Deus ele vai fazer algo para que o sacrifício ele seja feito, porque Deus ele não vai me trazer, ele não vai nos levar a um determinado lugar sem um propósito, sem um objetivo, sem que Deus ele faça algo no meio do caminho, sem que ele não faça algo no final, sem que ele não faça algo no meio do propósito. Parem e observem. Abraão viaja 3 dias, sobe o monte. Só em subir ao monte, Deus poderia dizer, fazer o quê? Aparecer para Abraão e dizer: Abraão, eu já sei que você me ama. Só que Deus ele permite Abraão preparar a lenha, Deus permite Abraão pegar o menino, amarrar em cima, pegar o cutelo, se aproximar, estender, para depois Deus dizer: não, agora eu sei que você me ama. Muitos vão dizer que Deus miserável é esse que espera chegar ao extremo para poder ouvir, para poder falar. Mas também Deus quer ver até onde está, até onde vai a nossa segurança, até onde vai a nossa esperança, a nossa confiança de que nos minutos, quando eu falo aqui todo ano, que às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, Deus pode surpreender a todo mundo, até mesmo a mim. Porque eu sei. Eu nem sabia que eu ia pregar isso aqui hoje. Mas no minuto final, evangelista, no segundo final, sabe? Enquanto você estiver preparado ali para entregar o seu tudo, para colocar o tudo em cima do altar, Deus dizer: não, minha filha, não precisa. Sabe, a mesma coisa quando aquele jovem rico ele vai até Jesus: Senhor, o que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: vai e vende tudo que tem. Jesus ele não estava interessado que aquele jovem vendesse tudo que tem, mas Deus estava querendo mostrar, sabe o que? Aonde é que está o coração dele? Será que verdadeiramente ele está disposto a entregar tudo, sacrificar tudo por mim? E Abraão ele sobe, pega o filho da promessa, pega aquilo que Deus prometeu, pega aquilo que era tão desejável para Abraão. Porque se você parar para observar, Abraão sai de Ur dos Caldeus, mas Abraão não sai pobre não, missionária. Abraão quando sai, Abraão já tem fortuna, Abraão já é rico. Deus só fez prosperar ainda mais. Mas o que faltava na casa de Abraão era o quê? Era uma descendência. E mesmo assim, quando Deus pede a essa descendência para ser sacrificada diante do altar, é doloroso, é doído, mas ele vai. A gente conjecturou que talvez Abraão foi questionando de Deus em oração: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Que provação é essa? Enquanto eu estava estudando, eu lembrei de uma frase
que um bom tempo a missionária Rosana não usa essa frase, que ela ouviu e eu copiei, porque diz que a gente só copia o que é bom, né? É, isso mesmo. E a frase dizia assim, que Deus ele não nos dá nada que não sejamos capazes de devolvê-lo. Sabe? Desejamos tantas coisas grandes, altas e poderosas. Mas se um dia aquilo que a gente deseja de tão grande e poderoso, Deus dizer, eu quero de volta. Sacrifique, me entregue, doe, abra a mão. Igreja, Abraão ele estava seguro porque tinha uma promessa a ser cumprida. Mas pastor, a promessa a ser cumprida não era o nascimento de Isaac? Sim, como eu disse, era uma parte da promessa. A outra promessa era o quê? É que Abraão ele se tornaria verdadeiramente pai de multidões. Abraão ele seria conhecido não só como um homem que teve fé, ou pai da fé, mas Abraão seria conhecido em todas as nações como pai de multidões. Quando você vai ver no Novo Testamento e no Velho Testamento, todos vão dizer o quê? Que nós somos filhos de Abraão. Ou seja, era a promessa que Deus tinha feito a Abraão no meio do caminho, a terra prometida que Deus tinha prometido a ele. Ou seja, existia uma promessa. Por isso, Abraão ele estava seguro. Sabe por quê? Se Deus ele me prometeu, e a gente falou aqui, que Deus ele vela para que se cumpra a palavra dele. Deus, missionária, ele não ia pegar aquilo que ele prometeu. Ele até tem autoridade para isso, mas ele não ia pregar aquilo que ele prometeu, dizendo que de Isaac sairia as multidões. Mas Deus pega para mostrar se verdadeiramente Abraão ele estava alicerçado em Deus. Sabe, é muito legal quando o pastor ele vem dizendo aqui, dizendo que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, que nessa semana Deus ele vai surpreender gente. Eu estou falando porque eu creio que Deus vai surpreender gente. Sim, Deus. Eu creio. Mas a minha vida e a sua vida tem que estar segurada nele. Porque na providência dele. Sabe? Muitas pessoas, como a missionária usou aqui o acontecido dentro do ônibus. Talvez aquela mulher, ela saiu e como ela falou que não tinha o quilo do feijão, não tinha o arroz, não tinha nada, o filho trabalhando o dia todo para ganhar R$50, trabalhou e ainda não tinha recebido. Mas ela queria o dinheiro para quê? Porque ela queria a providência para quê? Para pelo menos comprar algo para quando o filho chegar, ela poder colocar sobre a mesa e dar. Mas talvez ela saiu, sabe o quê? Crendo, dizendo o quê? Olha, eu estou saindo, mas eu tenho uma certeza que Deus hoje proverá para mim o cordeiro. Que Deus hoje proverá para mim aquilo. Eu li hoje, Filipenses 4:9, se eu não me engano, que o apóstolo Paulo ele vai dizer, a missionária ela vai procurar aí, ela vai que o apóstolo Paulo vai dizer que o meu Deus, peraí, deixa a missionária achar aí para eu não falar errado para vocês.
fazer. Não. Diga que eu procuro. Peraí, só deixa eu... É Filipenses... Oh, Jesus. Que foi até a palavra do dia hoje. 4:7 não, né? Que excede todo entendimento, não. Não. Oh, Jesus, se não é para falar, eu não falo. Eu ministrei essa palavra hoje e acabei esquecendo. Eu sei que é Filipenses. Amém. Oh, Jesus, me mostra aqui, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Deus de paz, Deus de amor, Deus de misericórdia. Digno és Deus tu, fiel, Senhor. Deus santo, majestoso, poderoso, digno de toda honra. Ah, sim. Não lembro a passagem agora, mas o apóstolo Paulo ele vai dizer algo assim, ó, que o meu Deus, ele suprirá todas as necessidades. Ele está dizendo o quê? O meu Deus, ele não está dizendo, olha, possivelmente, talvez, mas ele está dizendo, o meu Deus, porque ele está confiante, ele está seguro que Deus ele levantaria uma providência para o povo naquele momento. Ele estava testificando, olha, ele estava testificando que o Senhor levantaria, que o Senhor faria para aquele povo, que o Senhor atenderia a necessidade do povo, que o Senhor providenciaria. 19? É. 4:19. 4:19. Obrigado, missionário. Eu lembrava que era o 4, mas não sei. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Essa? É isso aí mesmo. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está trazendo uma palavra para o povo de Filipe. Naquele momento, olha, o meu Deus, ele suprirá. Suprir é o quê? O suprir é trazer aquilo. Não é o que eu desejo, mas é aquilo que eu estou necessitando naquele momento. Porque muitas vezes a gente entende o que é o desejo do meu coração. Eu gosto sempre de usar Stephanie Breno. Quando um dos dois quer ou uma sandália, ou um celular novo, ou algo, não é necessidade, é um desejo normal. E muitas vezes a gente atrapalha, a gente confunde um desejo normal com uma necessidade verdadeira que pode ser cumprida. Ou seja, naquele momento, Abraão, missionário, ele poderia fazer, sabe o quê? Como a gente tem um jeitinho brasileiro, ó, Deus pediu para eu sacrificar o menino, mas vai que no meio do caminho Deus muda de ideia, então já vou levar um cordeiro, já vou levar um negócio aqui já, que se Deus mudar de ideia no meio do caminho, eu já estou com o cordeiro aqui, vou preparar o melhor, o mais gordo, o mais bonito. Só que Abraão, ele obedece a Deus em tudo, leva o menino. E Abraão, ele está seguro de quê? Que nos minutos finais, ou no meio do caminho, Deus poderia dizer a ele: Abraão, volte, porque não precisa você fazer mais nada. Mas
Deus muitas vezes nos leva ao limite missionário para ver verdadeiramente se estamos capazes de obedecer à vontade dele até o final. Aleluia. E muitas vezes nós não vemos a providência de Deus porque Deus ele está falando. Deus ele está mandando a gente fazer. E a gente quer fazer igual a Saul, que é obedecer em partes. E como eu disse que hoje seria a mensagem mais rápida do pastor. Abraão ele estava seguro, pois ele tinha certeza do compromisso, de um compromisso. Abraão tinha certeza de um compromisso. Que compromisso é esse? Que tudo aquilo que Deus ele promete, que tudo aquilo que Deus ele diz, que tudo aquilo que Deus ele determina sobre a nossa vida, Deus ele cumpre. São poucos na Bíblia que a gente vai ver que Deus ele não cumpre aquilo que ele fala. Como o profeta Eli, Deus ele tinha feito uma aliança perpétua com a casa de Eli, que a descendência de Eli estaria perpetuamente como sacerdote sobre a casa do Senhor. Mas Eli perde esse direito. Por causa de quê? Porque Eli, ao invés de repreender os seus filhos, ao invés de colocar um ponto final, ele deixou que o negócio corresse solto. Mas ele estava seguro porque tudo aquilo que Deus ele tinha prometido a Abraão, o Senhor cumpriu, o Senhor fez. Então, Abraão ele estava seguro porque ele sabia que Deus era um Deus de compromisso. Deus era um Deus que tudo aquilo ele diz, olha, eu vou fazer, acontece, não importa o tempo, não importa, Larissa, não importa, sabe, quanto tempo você tem esperado, quanto tempo eu tenho esperado, mas vai cumprir. Aleluia. Ainda que esteja na velhice, como Abraão, ainda que aos olhos humanos não aconteça, ainda que o ambiente não esteja favorável, vai acontecer. E o Salmo 56:11 vai dizer: em Deus pus a minha confiança, não terei medo do que o homem pode fazer comigo. Sabe, aqui o salmista ele está pondo não só a confiança em Deus, mas ele está seguro, sabe, que ainda que esse homem pegue ele e leve, vou usar aqui o CIA aeroporto para querer dar cabo da vida dele, ou leve para algum matagal desse, se ele está seguro em Deus, se ele está seguro na providência de Deus, ele sabe de uma coisa, que o mesmo Deus irá livrá-lo daquela situação. Igreja, o que eu quero trazer nesta mensagem de hoje, já estou até fechando, a Bíblia, que é independente do que eu e você esteja passando, se estamos seguros em Deus, aquilo que, como o apóstolo Paulo falou, que o Deus, ele providenciaria para as nossas vidas aquilo que nós necessitamos ou precisamos. Eu creio que Deus, ele providenciará aquilo que você está necessitando, mas no seu mais íntimo e oculto aí, que você não falou nada a ninguém. Deus, ele vai providenciar para a minha e para a sua vida. Deus, ele vai fazer, ele vai acontecer, porque se a sua confiança está baseada, se a sua confiança está pautada nele,
Sabe, missionária? Ainda que seja mais doloroso o que ele está pedindo para ser feito, por mais que esteja doloroso o que ele está pedindo para colocar no altar, não é o Isaac. Talvez o Isaac que Deus esteja querendo é que a gente venha colocar a nossa vida verdadeiramente diante do altar dele. E nós sabemos que muitas vezes o colocar a vida diante do altar de Deus também é tão doloroso como chegar e colocar Breno diante do altar do Senhor e dizer: Senhor, estou entregando ao Senhor. Como colocar Esther, Senhor, estou entregando na mão do Senhor. Igreja, Deus Ele está pedindo, Deus Ele quer que verdadeiramente nós depositamos a nossa confiança e a nossa esperança nele. Não é dizer: Senhor, eu confio, eu acredito, mas na hora que a necessidade aperta, na hora que vem as tribulações, na hora que vem o aperto, simplesmente corremos para depender da nossa força e para depender da mão do homem. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor.